Muito bem. Ah, muito bem. Então, legal, você me explicou mais ou menos a A. Estava mais ou menos certo o que você falou. Talvez estava totalmente certo, mas isso é algo a ser verificável. Determine o valor da f de menos 3, explicando como pensou. Bem, me parece que você é um cara que pensa bem os detalhes. E aí, como é que a gente encontraria o valor da função f de menos 3? Sendo que a gente não tem informações sobre a curva vermelha. Como é que você encontraria o valor desta resposta, então? Você saberia me dizer? Agora, só uma dúvida. O f de menos, o f' de menos 3, que é a derivada de f no ponto menos 3, é a equação da reta. O coeficiente linear da reta, né? Ah, aí que tá. Depende do ponto de vista. De um certo ponto de vista, sim. Mas de um outro ponto de vista, você pode pensar que a derivada da função no ponto está associada exatamente com a equação da reta. Isso Sim. também. Por quê? Porque pensa comigo, quem é que vai ser o valor da reta? Veja só. Quem é que vai ser o valor da reta quando eu colocar f igual a menos 3? Não vai ser o valor do y da reta? Vai. Digamos, né, que eu construa a equação dessa reta e eu coloque ali x igual a menos 3. A equação. Eu vou encontrar um valor de y. Certo? Eu posso chamar de g de menos 3. Será que você Certo? pode escrever? Talvez eu entenda melhor. Certo? Hum, tranquilo. Aí, esse menos 3x, é, e no caso, menos 3 seria a resposta da letra A, certo? Seria. Sim, né? Samuel? Muito bem. Agora, digamos que a gente queira o que o problema pede Samuel, na B. deu um corte no seu áudio, eu não consegui entender. Aí, menos 3 é a resposta da letra A. Sim. Eu não entendi por que meu raciocínio estava errado, então. Eu pensei, encontrando a equação da reta, eu vou encontrar, eu consigo encontrar a equação da reta com aqueles dois pontos que são conhecidos, o 00 e o outro ponto que também é conhecido da reta, que não tá no f de x. Talvez eu entendi teu raciocínio errado, então. Pode ser isso. Tá bom. A questão é que na B ele está pedindo o valor de f de menos 3. Isso. Para encontrar o valor de f de menos 3, a gente pode pensar que esse ponto aqui é tanto ponto da reta quanto ponto da função. Sim. Então eu posso usar a equação da reta, porque eu não conheço a equação da função. Isso. É só jogar, então, menos 3 ali na função que a gente vai ter o valor do y, tanto da reta quanto da função. E, curiosamente, o x que ele está pedindo também é menos 3. Isso. É zero, né? Então, o valor tanto da reta quanto da função é 9. De novo, isso só vai funcionar no ponto de tangência, porque um ponto de tangência é um ponto comum entre as duas funções, tanto a função quanto a derivada dela. Beleza? Tranquilo. Sabendo que a função f é dada pela lei de uma equação cúbica, em que A e B são constantes, obtém os valores de A e B. Esse problema aqui, esse problema C, ele é um problema que nem envolve cálculo, na verdade, né? Envolve só tema de equações.
Se a gente tiver dois pontos conhecidos dessa função, já é suficiente para encontrar essas duas incógnitas, né, o A e o B. Nós temos dois pontos dessa função? Bem, o problema... Tá, a gente está o tempo todo trabalhando aqui com o fato desse P ser conhecido, tanto quanto da reta como da função. Só que parece que o 00 também é um ponto da função. Uhum. Apesar disso não estar sendo dito no enunciado, se não me engano. É, Tá entendido, sim. mas o gráfico mostra ele, né? Mostra ele. Então, nós temos dois pontos, já é o suficiente para resolver, né? Um ponto é o menos 3 e 9, outro é o 00. Acontece que se a gente jogar o 00, também não vai resolver nada, né? A gente vai ficar com A vezes 0 mais B vezes 0. Eu vou chegar numa resposta redundante. Então, esse ponto não ajuda. Sim. O outro ponto ajuda um pouco, mas não o suficiente. Porque eu continuo tendo uma equação com duas incógnitas. Então não tem jeito, eu vou precisar de alguma outra informação que não é tão óbvia assim. Onde será que eu posso encontrar essa outra informação? É? Sim. Eu não sei, eu tô com a sua dúvida aí. Derivada. A gente conhece informações da derivada da função. Se eu derivar isso aqui, posso usar informações que eu já tenho sobre derivada. Entendi. Certo? Essa é a E, derivada da função que o problema deu, ali na questão C, certo? certo. Bem, ele também falou para nós, né, nós concluímos nos problemas anteriores, que a derivada em menos 3 é igual a 9. É isso, agora há pouco. É o ponto de tangência, certo? Certo. Peraí. Isso aqui não é verdade. Que é o que você falou na questão A, que é 3. Esse aqui é o coeficiente angular da reta tangente no ponto X igual a menos 3. De acordo com a conta que eu fiz antes, é 3. É menos 3, certo? O coeficiente angular é menos 3. Isso aí, Então, o F de um menos monte 3 de que seria menos 3 está me confundindo. Sim, daí então agora eu posso pegar essa outra T, colocar que ela é igual a menos 3, certo? E no lugar do X colocar menos 3 também. Beleza? Hum, sim, certo. Certo. Então, Agora eu, você já fez na forma da derivada, porque eu acho que é. Calma, eu fiquei com dúvida. Aqui, esse 3ax ao quadrado mais 2bx, isso daí é a função que ele deu. Rapidinho, é que eu não tô com o documento aqui aberto. a derivada da função que ele deu, Sim, entendi. Essa derivada. certo? Eu já usei as informações que davam para usar só da função, usei elas aqui. Joguei o x igual a menos 3, y igual a 9, que é um ponto da função, que de acordo com o enunciado segue essa equação. Cheguei nessa expressão aqui. Claro que dá para simplificá-la um pouco, né? Agora que eu vi que todo mundo ali é múltiplo de 9, pode dividir todo mundo por 9, só para ficar mais bonitinho, fácil de trabalhar. E agora o que eu vou fazer aqui é usar a derivada. Eu vou escrever um pouco sobre o que eu fiz, para que depois você lembre de onde veio.
Apesar de graficamente termos dois pontos da função, um deles não nos traz informação. E o outro sozinho não é suficiente. Portanto, temos que usar informações da derivada. O problema também nos forneceu. Para isso, precisamos derivar a função que o programa nos deu. Então, tá aí a derivada dela. E tal qual no enunciado, tal qual na pergunta A, né, nós já sabemos qual é o valor da derivada em x igual a menos 3. Vamos lembrar que, de acordo com o gráfico, o x igual a menos 3 é onde está o ponto de tangência. Portanto, a derivada, o valor da derivada no ponto de tangência, o valor do coeficiente angular da reta tangente é igual ao valor da derivada. Beleza? Então, Beleza. você percebeu bem que era menos 3. Portanto, eu posso colocar aqui que a derivada em x igual a menos 3 é menos 3. Sim, confuso, o professor foi sacana. Então, eu coloquei menos 3 aqui como resposta da derivada no ponto de tangência, que é o x igual a menos 3. Portanto, Uhum. nós agora é só fazer a conta, né? Vamos lá. Vai Sim. ficar 3 igual a 9,27. Tá? E aqui vai ficar menos 6b. De novo, dá para dividir todo mundo por 3. E agora virou problema de oitavo ano da escola. É só resolver o sisteminha. Isso. Duas equações lineares, duas incógnitas. Das mesmas duas incógnitas. Né? Tenho certeza que isso aqui você sabe resolver, certo? Eu espero que sim. Bem, vou fazer então. Existem trocentas formas de resolver um sistema de duas incógnitas assim. Talvez o mais imediato nesse caso seja isolar uma delas. Posso, por exemplo, isolar o B, a primeira. Vai ficar B igual a 1 mais 3A. Agora eu venho na segunda e jogo esse B, que eu acabei de isolar. Como você pode perceber, agora essa equação aqui só tem uma incógnita, certo? A. Isso. Pronto, agora é só isolar, né? 9 mais 6, 15. 15A igual a menos 1 mais 2, 1. 1 igual a 15A. Ou seja, A igual a 1 sobre 15. Uma dúvida? Não, sobre isso não. Uma dúvida sobre outra coisa? Sobre outra questão da lista, é porque eu acabei de achar aqui o documento de quando eu fiz essa lista, e tá bem explicadinho aqui. Eu acho que eu até conseguiria estudar por esse documento. Só que tem uma questão aqui que eu fiquei com dúvida ainda. A questão 4. Tá bom. Vamos fazer a 4. Quando eu fiz a questão 4, eu consegui analisando aí as informações que foi dado, eu consegui chegar à conclusão que era ou a 3 ou a 4. E aí, para mim, a 3 pareceu mais certa. Só que eu não sei dizer tipo, como que eu saberia qual das duas seria a certa, realmente. E a resposta eu sei que é a 3. Bem, vamos do começo. A figura a seguir mostra o gráfico da g' de x, e é a derivada de uma função contínua g, a qual ele deu dois pontos dessa. Já vai voltar aqui, só um instantinho. Voltou. Vou deixar isso aqui para não acontecer de novo. Muito bem.
Então tá bom, ele deu bastante informação, mas provavelmente não o suficiente para encontrar o que a gente quer. Quando eu olho para esse gráfico, assim, sem pensar em muita coisa, eu penso numa primeira parte, que era uma reta, Isso. né? Veja, isso aqui é o gráfico da derivada. Então, para a Sim. derivada ter dado um valor constante no 2, é porque a função que foi derivada para causá-la era uma reta, certo? Uma reta de inclinação 2. Concorda comigo? Concordo. Deriva, sobra só o coeficiente angular, que é exatamente 2, que seria exatamente 2. Agora, esse cara aqui, ele é uma parábola. Então, para ele ter surgido, deveria ser, portanto, um x ao cubo alguma coisa, certo? Certo. Muito bem. Claro, com esses dados aqui, talvez a gente conseguiria encontrar isso. Eu acho que isso tudo aqui é informação suficiente. Vamos ver o que ele pede na. Obtenha a equação da reta tangente ao gráfico de G no ponto x igual a 1. Muito bem. Para o ponto x igual a 1, nós já temos bastante informação aqui, ó. Né? Uhum. Já é suficiente. Vamos lembrar que para encontrar a equação de uma reta, que é o que ele pede ali, tem que fazer o ioiô michôchô. E, bem, o iô e o chô nós já temos, né? São esses caras aqui, certo? Certo. Então, eu posso dizer que o x é 1 e o y é 2. Vou colocar aqui que, entre parênteses, vem da g de 1 igual a 2. Do enunciado. E agora a única coisa que falta para nós aqui é encontrar o m. Bem, quem seria o m aqui, né? O m tem a ver com o coeficiente angular da reta tangente no ponto de tangência. E no nosso caso, então, seria o g' de 1. Afinal de contas, o ponto que nós estamos, o valor de x que nós estamos trabalhando é claramente o 1. Beleza? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Agora, quem que é o g' de 1? Esse gráfico aqui é o gráfico da g'. Quando eu coloco 1 aqui, eu vejo que o valor é 3, certo? Certo. Então, é 3. Muito bem. Informação suficiente para nós. Só jogar os valores na equação agora. Y igual, y menos 2 igual a 3, x menos 1. Pronto, tá aí a equação da reta. Vai ficar 3x, 3 vezes menos 1 menos 3 mais 2 menos 1. Ok? Ok. 3x menos 1 faz sentido? Faz todo sentido do mundo. Como é que eu posso provar para você que isso aqui faz sentido? Bem, vai dar um gráfico assim, né? Sim. Algo do gênero, assim, não sei. Tem que ver, né, também. Não sou o cara mais fera em fazer desenhos sem PC. Mas tá aí, 3x menos 1, nossa retinha. O que mais ele quer saber? Vamos ver a B. Alguma dúvida aqui nessa? Não. Ah, na B, sim, sim. Tô com a dúvida. Na B? É. Bem, Eu tô tentando refazer aqui, eu não tô conseguindo. a B tem que usar a teorema fundamental do cálculo. Ele é integral, essas coisas. Integral? E é integral. Você sabe fazer integral? Não, inclusive nem dá no nosso curso no primeiro semestre, a gente não chega a dar integral, então creio que não. É, mas o jeito aqui é por integral. Teu professor fez de outro jeito? Uhum. Ah, bem, me mostra aí como é que ele fez, então.
É isso, eu não tenho como ele fez, eu só tenho um gabarito. Aí, na verdade, nem um gabarito para essa lista extra eu tenho. Mas com certeza não foi usando integral, que a gente não aprendeu no primeiro semestre. Não tem como fazer sem integral, cara. Porque tu não tem informação sobre a G, não tem informação suficiente sobre ela. Sem integral não sai esse negócio. Ah, porque assim, quando a gente quer encontrar um valor de alguma coisa, onde a gente tem uma derivada, a gente quer encontrar a função primitiva a ela. A gente não tem informação nenhuma aqui nesse problema, basicamente. A gente faz uma integral. A integral vai dar, no caso aqui, limitado, né? Que é o que nos interessa, porque nós temos valores de pontos. GB menos GA. Bem, integral pode ser chamada de antiderivada também. Faz um pouco de sentido, né? Você tem uma função, você integra, você volta para a função que, quando derivada, causou ela. Vamos dizer assim, né? Faz todo sentido do mundo aqui, G', G. Agora, o que nós temos aqui que a gente pode colocar no nosso problema? Nós temos, por exemplo, o A. Se o A for menos 3, esse problema está esquisito. O A é o que a gente quer, né? Então eu posso chamar ele de menos 3, faz sentido. O problema é o B. O B eu vou ter que colocar alguma informação que o enunciado me deu. Lá coloquei menos 3, porque é o que quero. Se eu colocar menos 3 aqui, vai aparecer o G de menos 3, que é o que eu exatamente quero. Agora, esse cara aqui não tem informação. Não tenho até olhar para o enunciado. O enunciado ele já me deu um valor para eu poder jogar aqui nessa parte da conta. Que é esse cara aqui, ó. O G de 0 igual a menos 1/3. Então eu posso dizer pelo teorema fundamental do cálculo que eu posso escolher que o B vai ser 0. Então, a minha integral aqui, em vez de ser esses valores genéricos, vai ser 3 e 0. Derivadinha do G vai ser igual a quem? G0 menos G de menos 3. Maravilha. Então eu tenho esses valores, né? Claramente aqui do lado direito a gente só joga os numerozinhos e encontra a resposta. O problema está do lado esquerdo. Por que o lado esquerdo é um problema? Porque eu não tenho uma equação para G de x. O máximo que eu tenho para G' de x é um gráfico. Também não deu equação aqui, certo? Certo. Só que esse gráfico não é qualquer gráfico. Na parte que eu coloquei os valores aqui, ó, que eu defini a minha integral de menos 3 a 0, ele é um gráfico muito simples. É simplesmente essa reta. Menos 3 está aqui e 0 está aqui. Existe uma interpretação para o valor da integral de algo. A integral de uma função é o valor da área abaixo da curva. Então, a resposta daquela integral vai ser simplesmente essa área aqui, ou seja, 6. Ok? Veja, eu não estou resolvendo integral. Eu só estou usando conhecimentos sobre o que é uma integral. A resolução de integral envolve um monte de técnicas, um monte de detalhes que de fato o teu professor não ensinou. Mas o que eu estou passando aqui é simplesmente um fato sobre a integral. E Sim. a integral ela é a área abaixo de uma curva. E a curva que nós estamos trabalhando aqui é essa, muito bem. Tanto é que dentro da integral eu coloquei G', ali é a G', e nos limitantes eu coloquei de menos 3 a 0. Quando eu olho de menos 3 a 0, eu tenho simplesmente essa areazinha quadradinha, 6. Então eu vou colocar um 6 aqui para você lembrar. E aqui eu vou colocar 6. E essa integral dá o valor 6. O G' de 0, como a gente viu no enunciado, era menos 1/3. E esse é o cara que o problema está pedindo.
Então, meio que sem fazer contas de cálculo, apenas utilizando a teoria do cálculo, né, a gente consegue encontrar o o G, melhor dizendo, de menos 3. Infelizmente, aqui não tem outra forma de fazer, cara. Só com essa teoria aqui. Afinal de contas, ele não deu nenhuma equação do G', nenhuma equação de G. O máximo que ele deu foi um gráfico da derivada, ou seja, ainda me faltam informações. Né? Agora, se você quiser, eu posso tentar supor coisas aqui, né? Por exemplo, como eu estava falando antes desse ponto, isso poderia ser uma G de 2x mais B, não sei quem é o B. E aqui vai ser um G, depois, né, do zero, para esse lado aqui, vai ser, sei lá, A, x Oi, ao cubo. minha internet tinha caído, eu voltei só agora. Sério? Ah, mas Onde é tá tudo que, bem. onde é que Pode, parou aqui? pode pular Essa essa parte questão, da na integral verdade, do... porque. Pode pular essa questão, na verdade, porque não posso usar integral na prova. Ele não ensinou. Não vai cair no semestre. Tá bom. Ah, você conseguiu chegar ao resultado? Porque eu consegui achar aqui uma forma de fazer sem integral. Conseguiu fazer sem integral. É, sim. Bom, meu resultado deu Quer menos dizer que 19/3. deu isso aqui também, -19/3. Sem integral. É, como é que tu fez? Na verdade, essa daqui foi uma que eu tava com dúvida, eu não tinha conseguido fazer. Eu consegui, o chat GPT conseguiu resolver aqui. É porque eu não posso usar integral na prova. Se quiser, eu posso te mandar aqui o arquivo para você dar uma olhada. Mas Precisa será não. que a gente pode. Será que a gente pode pular para a lista 4 para eu ver, ver algumas coisas da próxima lista? Que eu tô realmente querendo dar um foco nas coisas que eu não aprendi. Qual questão você quer ver? A lista 4 realmente eu tô sem saber nada. Eu tô sabendo muito pouco aí, eu só sei o básico do básico. E eu queria que você pudesse me explicar, por favor. Bem, vamos fazer a primeira aqui, então. Isso. Determine o domínio. Domínios são os valores que você pode jogar na função. Quando a gente olha para essa função aqui, nós vemos que tem ln, que tem divisão. Isso nos traz informações. O ln, ele tem um domínio limitado. O domínio dele são os valores de x maiores que zero. Então, isso já limita o Então, domínio da nossa função. qualquer questão que tiver ln sendo multiplicado por x, eu posso deduzir, então, que o domínio vai ser sempre positivo. Não é sendo multiplicado por x, é ln de x. É como se fosse seno de x, cosseno de x. Não é ln multiplicado por x. É a Ah, função sim. ln de x, entendeu? Será que você pode explicar como funciona isso? Porque nem isso eu tô sabendo. Então a gente vai ter que voltar lá para o assunto de ensino médio, porque ln é logaritmo, cara. É isso, tô sabendo. Não tem como voltar, cara. Tu sabe que seno de x não é seno vezes x, certo? É isso aí, eu entendi. Então é a mesma Agora, coisa para ln. Ln de x não é ln vezes x. É uma forma de escrever uma função. É ln de x. É igual seno de x, igual cosseno de x. Igual 2 vezes x. Né? Aqui no caso é isso. multiplicação, né? Então esse exemplo não vale. Mas é só um nome para uma função, sacou? Uhum, tranquilo. É vezes. E o ln, ele é uma função que tem uma característica, que é não aceitar números negativos ou igual a zero nele, igual a raiz. A raiz também não aceita número negativo, né? Ela até aceita o zero, mas número negativo não.
Entendi. Muito bem, só que tem outro problema acontecendo aqui, também tem uma divisão. E a gente sabe que uma coisa na matemática nunca pode acontecer, divisão por zero. Isso não pode acontecer. Uhum. Ou seja, a gente tem que pensar em qual é o valor que faz o ln de x dar zero. Então, para avaliar domínio, a gente tem que escrever algumas coisas do tipo: notamos, temos uma divisão por ln de x. Sendo assim, o ln de x não pode ser igual a zero. Uhum. Então, a questão é saber qual é o valor que faz o ln de x dar zero. Como eu falei agora há pouco, o ln é um logaritmo. Sim. Então, quando a gente conhece a teoria do logaritmo, a gente sabe que para qualquer base, o valor que faz os logaritmos darem zero é o número 1. Ou seja, o x tem que ser diferente de 1. Entendi. Isso é uma forma de a gente saber a resposta. O x nesse problema não pode ser 1 também. Note que aqui em cima eu tinha dito que ele poderia ser maior que zero. Ele, na verdade, tem que ser maior que zero, por causa desse cara aqui. E o ln não aceita números negativos ou igual a zero dentro dele. O 1 é um número maior que zero. Então, a princípio, estava tudo bem. Porém, o fato do 1, quando colocado aqui dentro, causar o valor zero, se torna um problema por causa desse termo. Esse cara não pode dar zero. Nesse caso aqui, que divisão por zero não pode acontecer. Aqui não teria problema nenhum ele dar zero. Portanto, aqui não tem problema, não teria problema nenhum x ser 1. X sendo 1, esse cara daria zero, ok. Só que aqui ele não pode ser zero. Uhum. Portanto, sabendo que o valor dentro do logaritmo que faz a resposta dar zero é 1, a gente descobriu então que o x também não pode ser 1. Agora, digamos que você não soubesse nada de logaritmo. Como é que você descobriria isso aqui? Não descobriria. Mas você poderia lembrar uma coisa, que o logaritmo ele é o inverso da exponencial, por exemplo. Sendo assim, a base, que é o inverso do ln, é o e, o número neperiano. Sim. Por propriedade de logaritmo, a gente pode elevar dos dois lados dessa desigualdade. E por propriedade de logaritmo também a gente pode cortar, porque a base desse log é e. Né? ln de x é a mesma coisa que o logaritmo da base e de x. Entendi. São sinônimos. A gente só escreve ln para ser mais rápido. Certo. Bem, fazendo isso, então, cortou, sobrou o x, e a gente sabe que qualquer coisa elevada a zero dá 1. Daí a gente chega no 1 por meio de uma propriedade, ok? Mas algumas propriedades de logaritmo você vai ter que saber para encontrar domínio e mesmo para fazer alguns problemas, eventualmente. Tá? O Entendi. logaritmo é uma matéria do secundário, do ensino médio, então provavelmente não vai ter no teu livro, na tua apostila, mas depois eu posso te enviar um livro com as funções mais frequentes. Não, eu sei de logaritmo, foi só uma confusão aqui na minha cabeça, porque eu tava pensando. É que eu não tô acostumado a trabalhar com o logaritmo natural, né? Que assim chama, ali. Sim, Isso. Aí eu não tava acostumado, aí teve uma confusão na minha cabeça, mas deu pra entender. o logaritmo natural é o que mais aparece, né? Porque o e é um negócio aí com bastante constância no cálculo, Isso por é causa o que das propriedades de é o que eu tenho repetição. mais. Ah, perdão. É isso que eu tô tendo mais dificuldade nessa lista 4 que eu falei que eu não tô conseguindo fazer. Que eu ainda Aham. faltei essas aulas aí e acabou que perdi esse assunto. Certo, vejamos. É, essa foi a 4A, né? Vamos ver a 4B. Então, pediu domínio, pediu os valores que você pode jogar na função. Só isso. Vamos para a B. Determine as raízes de f. O que são Então, raízes? domínio, rapidinho, então, então finalizando, domínio quer dizer que precisa ser
positivo e diferente de 1. Exato. Nesse caso Ok, aqui, positivo e diferente de 1. Isso mesmo. entendi. Determine as raízes de f. Bem, o que são raízes? São os valores que fazem a sua função zerar. Então, quando eu olho para essa função aqui, eu penso, o que é que vai fazer ela zerar, né? Olhando assim, não é simples. Mas a gente pode simplesmente colocar zero no lugar da resposta do f de x, né? Zero. E fazer contas aqui, tentando isolar esse x. Afinal de contas, as raízes são sempre valores de x, né? Lembre quando você está fazendo a Bhaskara lá. Você procura valores de x. Você chama de raízes no final da conta. O que é que são aquelas raízes na prática, né? Bem, tem muitas formas de interpretá-la. Mas se você pensar numa Bhaskara, que você está falando parábola, na equação de segundo grau, as raízes são esses valores aqui, onde a parábola cruz do eixo x, certo? São justamente onde o y é zero. Isso. Ou seja, onde a sua função zero. Né? Agora, com isso em mente, voltemos para o nosso problema. Como é que a gente vai encontrar, então, o valor para zerar esse negócio aí, né? Bem, a princípio nós temos que isolar o x. Deixar x igual a alguma coisa. Só que tem um monte de ln, né? E aí? Fica complicado. Então, fico até pensando, será que é possível? Porque se eu jogar, por exemplo, ln de x mais 9 para cá, 10 ln de x. Agora que eu tenho uma fração, agora que eu tenho uma fração desse lado, né? Posso passar esse ln para o outro lado multiplicando, certo? Uhum. Por matemática básica, né? Posso passar ele para o outro lado multiplicando. Daí eu vou ficar com ln de x ao quadrado mais 9 ln. Nossa, esse meu 9 ficou estranho. Ln de x igual a 10. Posso passar esse 10 para o outro lado? Vai ficar todo mundo aqui igual a zero, certo? E aí? Certo. Isso aí não te lembra nada, não? Uma função de segundo grau, uma equação de segundo Perfeito. grau. Tirando o fato de ser um ln de x ali, é uma equação de segundo grau. Então, a única coisa que a gente tem que fazer para poder usar a Bhaskara para resolver é deixar de chamar esse negócio de ln de x. Chama, por exemplo, de u. Rapidinho, eu me perdi aqui. Esse 9 está sendo multiplicado pelo ln ou... está sendo multiplicado, né? O ln estava de um lado só dividindo, foi para o outro lado multiplicando todo mundo, certo? Como? O ln Sim, tá... sim. Entendi. Tranquilo. Certo? Isso. Deixa. Então ele tem que multiplicar todo mundo, não Isso. só o primeiro. Depois passando das partes. Entendi. Muito bem. Então, continuando aqui, vamos ver. Vai ficar u ao quadrado mais 9u menos 10 igual a zero. Muito bem. Todas as operações com o logaritmo natural vai ser assim? Vai ter que substituir Ah, por outra variável? você falar a palavra todos aqui é meio complicado. Pelo menos todos, Provavelmente não. Esse é um caso específico. Vai ter outros vários casos específicos. O pelo menos ln, todos da lista que eu mandei? não sei, cara. Isso aí só vendo a lista depois, mas também não tenho como bater o olho e ver. É no desenvolvimento da conta que a gente percebe essas coisas. Eu pensei que você tinha visto a lista antes. Não, mas mesmo se eu vi a lista antes, mas não tem como eu saber o que vai ser o passo a passo até o fim da conta, né? Sim. Não tem como eu olhar para a conta no começo e saber, lá no fim eu vou ter que fazer Bhaskara. Tem como saber isso sem pôr a mão na massa, né? Entendi. Mas aqui tem uma Bhaskara para resolver aí. Quais dois números multiplicados dão menos 10 e os mesmos somados dão menos 9? Você sabe? De cabeça assim, não. Bem, existem poucos números que combinados dão menos 10 como Menos 1 e 9, multiplicação. menos 1 e 9. Menos Menos 1 1 e menos 9.
Calma, rapidinho. Que somados dá 10 e multiplicados dá Multiplicado 9. menos 10 e somados dão menos 9. Tá, menos 1 e 10. Menos 1 e 10. Na verdade, menos 10 não, né? Porque eu preciso que somados deem menos 9. É sempre menos B. Muito bem. Então, acabamos de encontrar os valores do ln de x. Então, nós temos o ln de x igual a menos 10 e o ln de x igual a 1. Então, o que a gente precisa saber aqui são quais os valores de x fazem essas respostas, até porque o problema pede raízes, ou seja, valores de x, como eu havia Sim. dito. Particularmente eu não sei, mas se a gente usar propriedade, a gente descobre. Corta, corta, sobra só o x. Ah, claro, se aplica aí de um lado, tem que aplicar do outro também. Então aqui vai ficar x igual a... Calma, eu não entendi. Eu não tô acompanhando essa operação. Será que dá pra você explicar como é que você tá fazendo isso? Cara, a gente vai ter que voltar lá para logaritmo, então. Creio que sim. Tá, deixa eu pegar o livro do terceiro ano, do primeiro ano aqui. Tô esperando. Tem que entender o que é um logaritmo para entender as propriedades. Acho que não precisa dar a aula inteira, é só me relembrar como é que funciona, porque eu aprendi logaritmo na escola. Só não tô lembrado. Tô muito tempo sem usar. Propriedade aqui, que eu já havia usado antes. Se você põe o logaritmo no exponencial da mesma base, sobra só o argumento. Entendi. Então foi o que eu fiz. Eu cheguei nessas respostas aqui por meio da Bhaskara, apliquei E dos dois lados para poder cortar o logaritmo e sobrar só o argumento. Então, da primeira eu cheguei em E elevado a menos 10. Na segunda, x igual a E na 1, que é o próprio E, né? Então eu tenho essas duas respostas, ou seja, essas duas raízes aqui. X igual a E na menos 10, isso aqui é um número, né? Não sei qual número é exatamente. Deve ser 1 sobre 2,7, porque 0,27, porque é o inverso do E, né? E aqui o próprio E que é o 2,7, né? Mais ou menos. Lembrando que o E é uma dízima periódica. Sim. Pronto, raízes encontradas. Se a gente pegar esses valores, E elevado a menos 10 e E, colocar aqui, a resposta vai dar zero. Vamos para C. Se você tivesse que construir o gráfico dessa função, quais limites você precisaria calcular? Tudo bem. Quais limites você precisaria calcular? Bem, esse tipo de problema, ele leva em conta vamos dizer assim, algumas percepções, né? Por exemplo, toda vez que a gente vai calcular um gráfico, que a gente vai fazer um gráfico, é interessante saber como esse gráfico funciona no mais infinito e no menos infinito. Por exemplo, se eu tenho uma parábola, a gente está acostumado com parábola, mas a gente sabe que ela vai para o infinito positivo, tanto quando o x tende a menos infinito, quando o x tende a mais infinito. Certo? Certo. Tem algumas funções que a gente não conhece muito bem o comportamento, por falta de prática. Por exemplo, isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um logaritmo. É o ln de x, por exemplo. Uhum.
o ln de x, quando ele vai para infinito, ele tende a infinito também. Só que ele vai bem devagarinho para o infinito. Ele vai para o infinito. E quando a gente tende a menos infinito, não tem resposta. Não tem resposta porque, como eu já conversei com você no começo da aula, o logaritmo ele não aceita números negativos. Uhum. Mas, como a gente pode ver, ele tem um comportamento assintótico quando x tende a zero. Quando x tende a zero, ele vai para menos infinito. Não. Comportamentos aqui da função. Então, para entender um pouco, né, sem usar programa, Eu não consegui entender o que você escreveu aí nessa parte. Aí embaixo, o que você escreveu agora? eu escrevi menos infinito se x tende a zero. Ah, sim, 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 entendi. Bem, então a gente tem que pensar esses detalhes para a nossa função. Uhum. Bem, quando a gente pensa só nessa parte da função aqui, ela vai ter o mesmo comportamento do gráfico que eu apresentei aqui em cima. Claro, um pouco deslocado porque tem esse 9, né? Se o nosso x tender a mais infinito, estou ignorando essa parte do meio. Se o nosso x tender a mais infinito, esse termo aqui vai para infinito também. Para menos infinito, não vai ter. Pela mesma conversa que a gente já teve. Mas do domínio do próprio LN. Beleza, só que tem que levar em conta o cara do meio ali também. O cara do meio ele tem um baita de um problema, né? Ele tem aquele problema quando ele vai para zero. Quando esse cara aqui vai para zero. Ou seja, quando x tende a 1. Portanto, a gente pegou alguns valores interessantes para fazer limite aqui. X tendendo a mais ou menos infinito. X tendendo a zero. Bem, menos infinito a gente já discutiu que é meio inútil, né? Então vamos só de mais infinito. E um terceiro valor interessante, devido a esse cara, o x tendendo a 1. Você pode explicar de novo por que é meio inútil tendendo a menos infinito? Só para... Certo? Tá, entendi. Bem, daí tem que fazer o limite. Vou começar com o infinito aqui. Não tem problema nenhum jogar infinito no LN. A gente já entende como é que é o comportamento dele, do mais infinito. Né? Claro que eu estou usando mais infinito. Fazendo isso aí na prova, então seria a anotação correta, né? Também eu poderia fazer isso na Sim, prova, assim, sem perder ponto. teria. Muito bem. Como eu havia dito para você, quando o LN vai para infinito, a gente pode notar pelo gráfico, pode jogar os valores na calculadora para perceber. Ele vai tender a A infinito. resposta é infinito também. Isso. Então você vai ter. Vou colocar um igual aqui. 9, porque nada foi aplicado nesse cara. Daí você vai ter 10 dividido por infinito. 10 dividido por infinito é zero. E o ln de infinito é infinito. Portanto, aqui não tem indeterminação nenhuma. Essa função vai para mais infinito também, quando x vai para infinito. Da mesma forma, o ln normal vai para infinito. Então, primeira foi. Primeiro limite interessante para construir o gráfico. O segundo valor de limite interessante aqui é jogar para x igual a zero. Então, eu vou copiar esse cara e no lugar do infinito eu vou colocar zero. Vou ver o que acontece. Se der pau, beleza. A gente faz o nosso gráfico levando em conta isso. Bem, tem um detalhe nesse zero, né? A gente sabe que quando a gente está falando de limite, é sempre uma tendência.
Se eu for na calculadora e colocar o LN de 0, vai dar pau. Beleza. Só que se eu for na calculadora e colocar um valor muito próximo de 0, por exemplo, LN de 0,000001, ele vai estar tendendo ao menos infinito. menos infinito. Igual o gráfico aqui, né? Então, para não precisar usar calculadora, eu já fiz o desenho antes. Então, Isso. quando está tendendo a 0, vai para esse menos infinito que eu escrevi aqui embaixo. Portanto, a hora que eu jogo esses valores, vai ficar 9 menos 10 sobre menos infinito e menos infinito. Uhum. Bem, de novo vai dar 0 aqui, de novo a resposta vai ser menos infinito. Muito bem, só que dessa vez aconteceu quando x tende a 0. Agora vamos para o último. X tendendo a 1. De novo, por que eu escolhi esse x tendendo a 1? Por causa desse cara. Esse cara tem problema e vai para 1. Então, se a gente está avaliando, desenhando um gráfico, tem que avaliar em situações problemas. Situações que o comportamento pode mudar abruptamente. Uma delas é o x tendendo a 1. Então, eu, de novo, vou copiar tudo aqui. Vou trocar para 1. Agora, se o x fosse 1, não tendendo a 1, a resposta seria 0, né? Só confirmando. Aí, não é isso? Não sei, deixa eu ver. Vai ficar 9, aqui não muda nada. O ln de 1 é 0. Isso que Seja ele tendendo, seja ele definido, é 0. Portanto, está rolando uma divisão por 0 aqui, o que causa um infinito como resposta. Porque qualquer coisa dividido por 0 dá infinito. Beleza? Qualquer coisa dividida cuidado. por 0 dá infinito? Isso. Sim, qualquer coisa dividido... Bem, no limite, né? Qualquer coisa dividido por 0 dá infinito. Tá, tranquilo. E o ln de 1 é 0. Aqui tem que tomar um cuidado com uma coisa. Esse cara que surge aqui. Calma, rapidinho. Então, nas contas de limite, mesmo quando não envolve ln, se tiver alguma coisa dividido por... Calma, rapidinho. Por que não dá indeterminação? É porque tá tendendo? Então tá, tipo, próximo de 0? Ou qualquer Determinação dá limite? quando é 0 sobre 0 ou infinito por infinito. Agora, teoricamente, não daria para fazer uma divisão por 0. Ou Não dá para qualquer fazer, limite. mas a gente está trabalhando com limite, certo? Uhum. No limite, existe divisão por 0. E ela dá Tá, infinito. e qualquer limite de divisão por 0, não só quando é ln, né? Só quando é ln. Cuidado que você tem que tomar aqui é se esse 0 ele é um 0 positivo ou um 0 negativo. Esse 0 é um 0 positivo. Será que você pode explicar isso melhor? Eu não estou familiarizado com isso. Bem, ignora esse negócio do 0 positivo que eu falei, não faz. Nesse sentido, aqui não tem sentido. Aqui embaixo não vai mudar o sinal. O problema é quando é aqui. Quando aqui você tem um 0 positivo ou um 0 negativo. Não é nosso caso, então a gente não precisa se preocupar com isso aqui. Aqui vai ser simplesmente um 0, como qualquer outro 0. E, então, como você está dividindo menos 10 pelo 0, você vai ter menos infinito como resposta. Muito bem. Então, pronto, agora a gente tem dados suficientes para fazer um bom gráfico. Ele não pediu exatamente para fazer o gráfico, mas a gente tem informações para começá-lo, pelo menos dar um esboço, né? Uhum. Quando... E todo gráfico que tiver, toda função que tiver ln e não tiver, toda função que tiver ln vai ser sempre desse formato? Toda função vai ter formato de função logarítmica? Entendi. Toda função ln e log é a mesma coisa. Eu sei. Toda função que tem um log sempre vai ter o formato de uma função logarítmica. Mesmo que... Não, sei, cara, esse sempre assim é meio arbitrário, né? Tá. Você vai usar as informações do log para chegar nos valores, né? Mas o gráfico aqui não vai ser nem um pouco parecido com esse.
Quer ver, ó? Quando a gente tende a zero, deu menos infinito. Então vai ser um cara tendendo a zero assim. Bem, porque aqui é o zero. Uhum. Outro valor ali é o 1. Também deu menos infinito. Então, ele cresceu, mas ele caiu de novo. Ele tenta cair de novo quando chega no 1. Ah, entendi. Depois do 1, o que acontece? Daí ele tende a mais infinito, né? Quando o x vai para mais infinito também. Daí tem que ver como é que fica, mas a princípio pode ser um negócio assim também. Daí. Claro, é Tá, só um esboço, ele não pede para fazer o gráfico exato, até faltam muitos detalhes para poder desenhar um gráfico exato disso, mas assim, um esboço bem por cima é isso, beleza? deu pra entender. Show de bola. Então, maravilha. Vou te mandar aqui as coisas que foram feitas e temos aula de novo, quinta, às 15, né? Isso. Agora eu vou te mandar novos materiais, porque eu acho que